Olá, minhas amigas, olá, meus amigos. Começa agora o programa Contraponto. E como vocês já sabem, aqui nós debateremos as notícias que movimentaram a opinião pública. E a partir de agora, vamos debater os assuntos que mais chamaram a atenção na mídia, junto aos nossos convidados. Participam do programa de hoje o jornalista Faisal Júnior, o coronel José Guilherme e a presidente do Patriota do Estado do Rio de Janeiro, Eliane Cunha. Muito obrigado a todos aí pela participação, obrigado, né, a minha esposa, né, e presidente Eliane Cunha, obrigado Faisal, que está lá em São Paulo, né, na capital, né, o homem que daqui a pouco estará falando sobre o pré-candidato Dória, né, Dória que estará concorrendo aí no PSDB, vai disputar aí, né, a convenção para o Planalto. E o nosso coronel, que a cada dia que passa, mais um fio de cabelo de experiência branco aparece no seu couro cabeludo, né? Muito obrigado a todos. Senhores, antes da boa-vinda de vocês, eu quero falar que durante a semana, né, no estado do Rio de Janeiro, quer dizer, no estado do Rio de Janeiro, não. O episódio aconteceu lá nas proximidades do Faisal, né? O irmão do governador afastado, Wilson Witzel, foi preso em São Paulo em operações aí contra o PCC. Isso mesmo. Para quem não sabe, o sargento da PM paulista Douglas Witzel, irmão do governador afastado do Rio, Wilson Witzel, né, foi preso na manhã da última quinta-feira, 22, em Jundiaí, durante a operação do combate ao PCC, registrado no jornal A Folha. A prisão foi feita pela Corregedoria da PM, em ação conjunta com o Ministério Público de São Paulo, que investiga pessoas ligadas ao crime organizado paulista. Douglas trabalhou por meses na assessoria militar do prefeito Bruno Covas e foi transferido após concluir o curso de sargento. Ele era alvo de busca e apreensão, mas acabou sendo preso em flagrante por terem sido encontrados em sua casa objetos como um revólver calibre 38 com a numeração raspada. O irmão do governador afastado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, alegou que a arma era do seu sogro, que já morreu e que não sabia que ele estava entre seus pertences. O sargento da PM é suspeito de passar por informações de operações policiais para os criminosos do PCC. E aí, em virtude da prisão ter acontecido lá no estado de São Paulo, eu pergunto ao amigo Faisal, essa dupla WW, né, do Wilson Witzel e WD, né, o Douglas Witzel, né, está acabando, né, movimentando aí todo o território nacional, né, porque aqui no Rio, né, o andar da carruagem, né, parece que o Witzel realmente será impeachmentado. Já em São Paulo, agora essa novidade, né, do irmão do governador afastado, preso por fornecer aí informações e parceria com o PCC. E aí, Faisal? Inicialmente, muito obrigado pelo convite de estar no Contraponto, tá? Muito obrigado, quero saudar os meus companheiros de bancada. Na realidade, infelizmente, o irmão do governador, ou do ex-governador, ele foi pego, sim, com revólver simulacro, tá? Com cartuchos deflagrados, e a Operação Rebote aconteceu aqui no interior, em Mogi Guaçu, Estiva, Gerpe, Valinhos, Indaiatuba, Várzea Paulista, etc, etc. Eu acho o seguinte, tirando um pouco o fato de eu estar em São Paulo e o fato de ter ocorrido aqui, o que eu vou colocar para os meus companheiros de bancada e para o senhor e para a senhora que está em casa nos assistindo, é o seguinte, o governador afastado, quando se elegeu, ele se elegeu na onda do presidente da República, né, do novo, do não político, do juiz ilibado, assim como o Sérgio Moro do Paraná. E uma coisa bastante interessante, o porquê que estão tendo tantos desdobramentos, né, dos problemas ocasionados do afastamento desse governador do Rio de Janeiro, que era uma coisa nova, uma coisa diferente, ao contrário de uma dinastia, de uma oligarquia que esteve governando o estado do Rio de Janeiro desde 1998 e foi se estendendo, se desdobrando, né, foi continuando eleição após eleição, e deu no que deu,
né? Deu aqueles problemas todos que deram. Então, foi uma frustração. Ele, por ser um juiz, por ser um magistrado considerado tremendamente ilibado, e ele se elegeu derrotando o atual prefeito do Rio de Janeiro, né? Que era uma coisa nova, junto com o presidente da República, que eram os chamados outsiders. Ele era um legítimo outsider. Então, quando você vê que o irmão dele fazia a assessoria militar para o nosso prefeito, que está tratando de um câncer, né, que teve metástase, Bruno Covas, você vê que a coisa está tendo desdobramentos. E o porquê dele, como um policial, um agente de polícia, estar tão alinhado com o PCC aqui em São Paulo, assim como outras facções criminais. E o Ministério Público agora, a promotoria, vai tomar as devidas providências no caso dele, e a gente espera que o atual prefeito, em virtude disso, não tenha mais desgastes com o lockdown, com a doença dele, e etc, etc., tendo em vista que o PSDB, o Tucanato, está tão rachado a ponto da gente estar preocupado de não saber o que vai fazer. O governador não está tão alinhado com o prefeito assim. Na campanha, o governador se absteve. O prefeito está com problemas de saúde, está com o problema do lockdown, da pandemia, etc, etc, etc. Aqui em São Paulo foram 45 dias de lockdown, só foi reaberto ontem ou anteontem, entendeu? Então é uma situação bastante complicada, tendo em vista que os dois almejam postos políticos mais altos. O atual prefeito quer ser governador e tem todo o direito. O atual governador quer disputar a presidência da República e fica aquela disputa dentro do PSDB, aquele racha, né? O PSDB do Serra, o PSDB do Bruno Covas, o PSDB do Dória e o PSDB do Fernando Henrique ou de qualquer outra liderança, o senador Zé Aníbal e companhia limitada. Então, para resumir, eu coloco por que o outsider, uma pessoa que foi assim fiel depositário como governador Witzel, aconteceu o que aconteceu. É essa que é a questão, assim como o presidente Bolsonaro e muitos outros que não eram políticos, eram apolíticos, e que são intitulados outsiders, que não são da política, que se tornaram políticos ou que estão políticos. Essa que é a grande questão, porque ele era até então novo, ele era o mata-borrão de todas as oligarquias que passaram pelo governo do Estado. Como eu coloquei, desde 98, a eleição dele. Agora, os outsiders, né, vamos ver como é que vai formar aí os novos outsiders nas próximas eleições, que serão as eleições de 2022. Presidente Eliane Cunha, se não bastasse o governador afastado Wilson Witzel ter que explicar, né, todas as acusações que está sofrendo, agora terá que explicar esse novo episódio também do seu irmão lá em São Paulo, preso e com uma relação direta com o PCC. A presidente acredita que dificultará o processo do Witzel no estado do Rio de Janeiro? Bom, boa tarde, né, a todos. Agradecer o carinho aí, o convite, a participação e mandar um grande abraço, assim, de forma muito especial à nossa turma de São Paulo, que eu tenho um xodó muito grande pela nossa direção, pela nossa história política, né, que ela acontece em São Paulo, ao meu querido, eterno presidente ao Vasco e a todos que estão participando. Bom, em primeiro lugar, quero desejar ao prefeito Bruno Covas, independente de sigla partidária, de instituição, eu desejo muito que ele melhore, que a sua melhora seja breve, rápida, né? Para que Deus abençoe, independente disso. Demerval, todo mundo é inocente até que prova o contrário, né? A presunção da inocência, né, doutores? Então, eu não acredito que isso vai pesar, mas ele é maior de idade, ele tem o seu CPF, e ele tem que. As pessoas precisam ser punidas de uma maneira individualizada. Não vamos aqui julgar esse ou aquele,
em face de um erro de um membro da sua família. O que eu acho é que no nosso país a gente tem que parar com alguns rótulos e algumas novidades, né? E eu fico muito feliz quando você diz aí, cada fio branco do Coronel Guilherme, que é o meu presidente de honra, que eu tenho muito carinho e respeito, esses fios brancos, eles não foram construídos em cima de rótulos e nem de nomenclaturas, viu, doutor Faisal, né? Os outsiders. Nós precisamos sair desses personagens novos e partirmos realmente para a efetividade, para o trabalho, para gestores. Nós não estamos precisando mais dessas figurinhas, né? desses novos personagens. Os glória a Deus da vida, os tiririca da vida. Nós estamos precisando, eu às vezes falo, eu vou falar a nível de Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro, eu digo que no cenário político, quiçá internacional e nem só nacional, ele é o pior estado, é o estado que mais sangra, é o estado que mais dói, é o estado com maior desmoralização política. Mas o que eu vejo, quando eu acompanho essas matérias, os nossos noticiários, eu peço até perdão ao Rio de Janeiro, porque me parece que os nossos estados e as nossas grandes capitais, elas estão absolutamente desgovernadas, né? Um excesso de vaidades dos nossos governos, dos nossos governantes, está trazendo isso para nós. A maior pandemia é a pandemia da vaidade, da ausência de caráter, da vontade política. Eu tenho dito que em 2022 vai aparecer um monte de Einstein, um monte de pai da cura da Covid. Eu acho que sim. Por que 2022, né? Porque é um ano que todo mundo sabe, é o pleito, então vai aparecer. O Coronel Guilherme vai descobrir uma vacina e a cura. O Marcelo, o Demerval, o Eliane, o Faisal vão descobrir. Então não vai saber quem é o pai da cura. E é uma absoluta anarquia. Então eu acho que precisamos discutir, e aí a gente tem que chamar a população a essa responsabilidade, parar agora com essas nomenclaturas, esses personagens, né? E dar também à população essa responsabilidade. Porque a gente fica responsabilizando os políticos, mas a gente não está responsabilizando a população que tem a oportunidade de levar a política a sério e continua vendendo o seu voto, continua trocando o voto. Então, nós precisamos discutir isso de uma maneira muito grave, muito séria, porque nós estamos no caos. Nós não temos mais tempo a perder e não temos brincadeira. Quanto ao irmão do governador afastado, ele não me parece calouro, porque, segundo a matéria, ele já passou em várias operações policiais nessa circunstância. Então, hoje foi descoberto. E aí, mamãe dizia que um cão danado todos a ele. Nós não vamos responsabilizar o governador afastado pelo ato do irmão. Eu também não vou dizer que isso é um problema de caráter, é um problema de disfunção de caráter aí de toda a família. Agora, há de se verificar, há de se investigar, a polícia tem mecanismos para isso, e não se abafar. O que me chama a atenção, que foi colocado aí pelo Faisal no início, é porque o cara tem uma penetração, um trânsito muito fácil, tanto na polícia quanto na política. Enquanto nós tratarmos a polícia como política, nós precisamos colocar essa instituição, como o bombeiro, como a polícia, de maneira independente. Enquanto nós politizarmos as polícias, é isso que vai acontecer. Agora, em relação à questão moral, eu sinto muito, porque se nós formos passar a peneira, são os exemplos, tá aí o coronel, ele vem em cima. Quando explode num cara desse, Demerval, me perdoe a todos aqui, na minha humilde opinião, é porque já explodiu lá em cima. Alguém mais está participando disso. Uma bucha precisa explodir em alguém. Mas que isso, de uma certa maneira, ela compromete ainda mais a imagem daquela conduta, né, ilibada, sólida, que você entende do juiz, você fica perplexa e assustada. E na qualidade de um policial, uma arma raspada, dizer que não tinha conhecimento dessa arma, se ele não tem condição de policiar a sua casa, se ele não tem condição de oferecer segurança à sua própria casa, imagina o Estado e aí o prefeito que ele está entregue, né? Desculpa, é a minha opinião. Muito bem. Vocês ouviram aí a presidente do Patriota do Estado do Rio de Janeiro, né? A presidente Eliane Cunha, o jornalista Faisal, e como já terminamos o primeiro bloco em virtude do nosso tempo, nós vamos a um breve intervalo comercial. E no retorno,
né? Você que está em casa nos acompanhando aqui no Contraponto, você estará ouvindo a opinião, né, do Coronel José Guilherme. Então não saia daí, já já estamos de volta. Muito bem, meus amigos, estamos de volta com o Contraponto. Obrigado aí pela sua participação, pela sua audiência. Obrigado aos nossos participantes, o Coronel Guilherme, a presidente Lene Cunha e o jornalista Faisal. E nesse momento vou direto ao Coronel Guilherme, né? Diante da fala aí da presidente Lene Cunha e do Faisal, qual é a opinião do Coronel Guilherme diante aí a prisão do irmão do governador Wilson Witzel, lá em São Paulo? Meu irmão, uma boa tarde para ti, uma boa noite, bom dia a todos que possam ver essa excelente trabalho, todos os dias e todas as horas pelo Facebook. Eu estou aqui atentamente escutando o Faisal, com o advogado Brilhante que é em São Paulo, a nossa presidente, não preciso falar mais nada sobre ela, sobre o trabalho dela e tudo mais, mas eu vou pegar carona nas duas falas, um pouquinho distorcida, né, dessa situação de tentar unir a imagem do governador impedido no Rio de Janeiro com do policial em São Paulo. Todos dois, no meu entendimento, partiram de alguns princípios que ferem a moral, a ética, a honestidade, um por talvez excesso de glamour, o outro por estar lá do lado de um setor em que ele podia ter várias informações privilegiadas e terem vendido. Quando um policial, ou um bombeiro, ou como um agente da justiça ou do Poder Executivo na sua área militar, e até muitas das vezes do Poder Legislativo, fazem esse tipo de informação contraproducente para a sociedade brasileira, eu costumo evocar muito na minha cabeça as passagens do general Custer nos Estados Unidos, quando ele, ao descobrir um militar traficando armas para os índios atacarem os próprios militares, esses militares eram punidos com extremo rigor. No Brasil, está impedido de você fazer com que esse extremo rigor daqueles tempos possa vir até agora, embora nos Estados Unidos o extremo rigor ainda tem, que é a pena de morte. E aí nós ficamos num embate muito grande. O que fazer? Porque é só esse rapaz lá, o Douglas, visto que está na contramão daquilo que se quer fazer, daquilo que se tem ideia de que a segurança tem que fazer pelo cidadão, tem que fazer por si mesmo, como disse a nossa presidente, é invulgar um cidadão policial dizer que desconhecia que tinha uma arma na sua casa raspada. Entretanto, também, o fato dele ter uma arma raspada em casa, hoje em dia, com todos os critérios feitos pelo governo federal, você verifica que não é muita coisa. Vai depender do processo e verificar até onde poderia ser feito primeiro uma sindicância, depois um inquérito policial militar e parar lá no Tribunal Militar, que tem Tribunal Estadual Militar em São Paulo, para poder fazer aí sim um procedimento que possa levar a ele a uma pena. Pena essa que deveria ressocializar o cidadão. Entretanto, nós observamos que não só em São Paulo, Rio de Janeiro e vários outros estados, normalmente aparece aquele tomate podre que vai, com as suas facilidades de ter dinheiro a todo momento, vai fazendo com que outros tenham essa necessidade de passar a corrupção. Isso com relação ao integrante da Polícia Militar de São Paulo, onde eu digo com muita tranquilidade, tenho muitos amigos lá dentro, muitos irmãos lá dentro, que são pessoas de confiabilidade, pessoas sérias, honestas, que trabalham muito, tanto trabalharam na ativa, como trabalham hoje em dia na reserva remunerada ou reformada por idade, que são os termos militares dos próprios. Agora, quanto ao nosso governador,
ainda não dito fora do circuito, né? Deverá ser no dia 30, que deverá acontecer o final do processo dele, se ele será condenado ou não. Dizer que vai ser condenado ou não é uma situação de precipitação. Então, vamos aguardar os fatos. Eu entendo que não fui muito simpático quando ele surgiu como candidato, por uma coisa só, por falta de equipe de trabalho. Tá? É muito fácil você fazer política e achar que pode fazer política e almejar uma situação, principalmente no Poder Executivo, sendo o primeiro do Poder Executivo, sem ter uma equipe. Para que você seja um candidato a vereador, você tem que ter uma equipe. Para você que seja candidato a deputado estadual, você tem que ter uma equipe. Para você ser candidato a deputado federal, tem que ter uma equipe. Para ser senador, tem que ter uma equipe. Ninguém chega nesses lugares sem ter a pretensão de, pelo menos, ter algumas pessoas que possam lhe dar apoio de conhecimento suficiente para que aquelas questões que nós vamos tratar para melhorar a sociedade brasileira sejam concluídas com técnica, com pessoas que possam entender. E, como disse o Faisal muito bem, né, o nosso, hoje, governador afastado, foi um cidadão que partiu do nada, não tinha equipe. A grande verdade é essa. Todos souberam e todos viram, então estão vendo que não tinha um outro personagem, então foi indicado um então vereador como vice na chapa dele. Acho que com os erros que estão acontecendo, o governador em exercício está dando uma boa resposta administrativa dentro do estado do Rio de Janeiro. Mas, como integrante do partido dos 51 Patriota, vamos ver até onde nós, no Patriota, poderemos dizer quem será o nosso candidato no futuro. Não existe agora necessidade de precipitação. Maravilha, Coronel. Diante da fala do Coronel, né, nosso amigo Coronel Guilherme, que tem a sua experiência, e agora vamos seguir aí, já que o Coronel fala nesse bloco, né, em virtude de nós termos ultrapassado no primeiro bloco, vamos falar sobre a questão aí do amigo, quer dizer, amigo não, né, do deputado presidente da Câmara, no Congresso Nacional, o Arthur Lira. Tá aí então a opinião do Coronel José Guilherme, e aí como nós temos pouco tempo para fechar esse segundo bloco, e aí eu pergunto, né, vou perguntar ao Faisal. Faisal, acontece o seguinte, o presidente do Congresso Nacional, o Arthur Lira, né, o deputado federal, ele, durante a semana, ele fez um movimento para poder tirar a PEC da reforma administrativa da CCJ e instalar o quanto antes uma comissão especial sobre o tema. Faisal, você acha que essa atitude do Arthur Lira é justamente para esvaziar, né, a presidente da CCJ, ou o Arthur Lira, né, pensa um outro norte aí em questão a Bia Kicis? Veja bem, o Arthur Lira, assim como o Rodrigo, o senador, eles se elegeram como... Rodrigo Pacheco, justamente, obrigado. Eles se elegeram como chamados fiéis escudeiros do presidente na Câmara. Mas por que eu estou enfatizando isso? Não quero que o debate vire político, mas a questão é a seguinte. Aí a produção. Aí o que acontece? Quando ele esvazia, quando ele tira da presidente Bia Kicis o controle da CCJ e ele cria uma outra comissão, ou ele tenta uma outra manobra, talvez ele pode estar querendo, pode soar até infantil o que eu vou falar, ele pode estar querendo disputar com ela uma queda de braço, uma suposta queda de braço, de quem é mais bolsonarista ou não. Quem é o mais bolsonarista da história? O que acontece é que certamente, ele está porque a CCJ ela é importantíssima em qualquer casa legislativa do país, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Então ele se elegeu derrotando vários candidatos na Câmara
como o fiel escudeiro do presidente da República. E, de fato, o presidente da Câmara dos Deputados tem que estar alinhado com o presidente da República, assim como o da Assembleia com o governador, assim como da Câmara com o prefeito, com o eventual prefeito. Então, na minha opinião, ela fez um marketing em cima dela, como a dama de ouro do presidente da República, assim como uma deputada aqui de São Paulo, né, que eu não vou mencionar, que era youtuber, né, como aí voltando à questão dos outsiders. Então, para mim, ele está tentando uma manobra tanto para se fincar, e aí a Eliane, que tem um conhecimento político mais abrangente que eu, vai poder ratificar ou retificar o meu comentário, até pediria a ela para que desse esse ensinamento para a gente, com a maestria que tem. Então, na realidade, ele está querendo se fincar tanto na Câmara como o fiel escudeiro do presidente, e quer deixar bem claro que quem dá as cartas ali é ele. E ela se intitulava a dama de ouro do governo Bolsonaro. O que acontece, Faisal? Na realidade, a Bia Kicis, ela se lançou candidata da CCJ, né? No primeiro momento teve lá a rejeição do Congresso, né? A maioria, o Arthur Lira acabou ficando numa saia justa, e nesse momento, pelo regimento interno da Câmara, qualquer PEC precisa de um parecer da CCJ antes de ser encaminhada para a comissão especial. Porém, a oposição à Bia Kicis vem atrasando a tramitação da proposta após a deputada ter assumido aí o colegiado. E aí eu te pergunto, será que a mão de ferro do presidente Jair Bolsonaro em fazer com que a Bia, né, fosse de fato de direito, né, a presidente da CCJ, não vem atrasando a condução dos trabalhos no país, presidente Eliane Cunha? Olha, você, como sempre, brilhante, né? Olha aqui, Faisal, eu estou aqui para aprender, imagina, nada que maestria é você cada dia querer aprender mais um pouquinho. Para começar, a Bia Kicis está no lugar errado. Para começar, ela não era nem para estar sentada aí. Para começar, de verdade, ali é um jogo de egos e vaidades, onde as pessoas não se entendem. E repito, enquanto continuarem com esses títulos, vamos colocar aqui um outside, porque não é político. Está errado, na vida tudo é política. Dentro da nossa casa é política, o coronel faz política com a Rose, eu faço política em casa com o marido, e vice-versa, e vamos fazer política. Quando a gente repito, esses títulos, eu não gosto de política, eu vou colocar aqui alguém que não é político, talvez seja o grande problema. Porque quando é a máxima, né? Você não gosta de política, você vai ser governado por quem gosta de fazer politicagem, não política. Então, na minha opinião, não estou aqui, não faço clube de Luluzinha, não estou discutindo gênero. Eu acho que a Bia Kicis não tem condição, não tinha capacidade, e sob vários aspectos, de estar lá sentada. E, na verdade, o que o Arthur está dizendo é o seguinte: tá bom, bateu o presidente com a sua mão de ferro, tem que ser assim por conta de ajustes políticos, de composições políticas, ele mesmo está se atrasando. Porque, na verdade, havia uma rejeição muito grande, todos sabem, isso foi divulgado, você jornalista sabe disso, que por alguns problemas dela, até de cunho de ordem moral, tudo bem que vocês vão dizer assim, então fulano não era para estar, ciclano não era para estar. Nós estamos falando especificamente no caso da Bia. Ela não era para estar sentada ali, não era desejoso, não era bem visto, ela não compõe, ela quer, eu acho que, na verdade, ela queria estar fazendo conchinha no lugar da Michelle, eu acho que ela tem uma necessidade imensa de ser muito mais daquilo que verdadeiramente ela é, e com essa questão de cumprir acordos políticos e o Bolsonaro bater na mesa e dizer quem manda sou eu, tem que ser a Bia, na verdade, nós estamos atrasando. Quem começa uma guerra de braços, de vaidade, de capacidade, competência, e vamos disputar aqui quem manda mais. Porque, na realidade, o presidente grita, mas eu acho que ele manda menos. Todos nós sabemos como é que aquilo ali funciona. Então, não existe composição, existe confusão, não existe bom senso. Talvez, se a Bia Kicis não estivesse lá, e se ela não quisesse bancar imperadora, tá? Eu não estou defendendo a Bia Kicis, estou defendendo o Arthur, não estou dizendo quem está certo, quem está errado. Eu acho que quem começou a errar foi a partir do momento que a Bia Kicis não era para estar sentada ali, por N razões, não tem preparo, ela não tem essa habilidade, não é porque ela é mulher. O fato de você ser do gênero feminino, né, não faz de você melhor. Ela não era para estar nessa comissão, mas
Tem que ser a Bia? Olha aí, é o preço que a gente está pagando pelas teimosias e vaidades. Para mim, essa é a minha opinião. Coronel, diante da fala aí do Faisal, né, e diante da fala da presidente Helene Cunha, depois do intervalo comercial, o senhor vai iniciar o próximo bloco dando a sua opinião, porque a ideia do Lira é justamente acelerar a tramitação da proposta para levar em plenário no início do segundo semestre desse ano, porque se deixar por conta da Bia Kicis, né, essa PL cairá por terra. Já já estaremos de volta, você que está em casa nos acompanhando Faisal, acompanhando Eliane Cunha, acompanhando o Coronel José Guilherme. Não sai daí, porque tem muito mais no Contraponto. Muito bem, meus amigos. Olha, estamos de volta aí com o terceiro bloco do Contraponto. Obrigado a você que nos acompanha em nossa rede social. Obrigado a você que nos acompanha norte, sul, leste, oeste desse estado. E de imediato eu pergunto ao Coronel José Guilherme, meu grande amigo José Guilherme, é a sua opinião com relação a essa manobra que agora, né, o Arthur Lira está tentando, né, fazer na CCJ para salvar aí os deputados no Congresso Nacional. E aí, Coronel, prepare-se, porque a partir de 22 tem muita luta e o senhor estará representando, se assim Deus permitir, né, o Estado do Rio de Janeiro, lá no Congresso Nacional. Meu irmão, eu vou entrar num contraponto, dizendo o seguinte: a primeira coisa que eu tenho que pensar, que talvez sirva de reflexão para todos, é que ferro enferruja. O mão do ferro enferruja. Tá? E a segunda é que no cometa, na cauda do cometa das eleições de 2008, nós tivemos uma quantidade muito grande de renovação no Congresso e pessoas que lá sentaram pela primeira vez. E entendendo, junto com o poder executivo vigente, de que podem tudo. Não é bem assim. Eu não conheço aquela casa, andei 2 ou 3 vezes lá por dentro para poder fazer algum tipo de trabalho com relação aos militares estaduais, mas todos nós que querendo entender alguma coisa da política brasileira, entende que o Congresso Nacional como um todo, e principalmente a Câmara dos Deputados, é uma casa onde só vale é pior do que o jogo do bicho. Porque nem o que está escrito, muitas das vezes, não vale. Né? São tramas, são coisas ardilosas, são situações que se fecha com mãos dadas um acordo que ele não prospera. Então, meu amigo, fica muito difícil aqui de fora você analisar fatos de dentro do Congresso Nacional, sabendo que, entre eles, né, pode existir um almoço festivo, um jantar festivo, um café festivo, mas a grande verdade é que, na hora do vamos ver, de colocar alguma coisa para funcionar, tem sempre uma vírgula em lugar indesejado. E, com isso, quem sofre é o povo, a sociedade brasileira como um todo, que deixa de ter as determinações necessárias do Poder Legislativo para fazer com que o Executivo trabalhe melhor. Por outro lado, eu também talvez esteja observado errado, mas o meu conceito é que o Lira entrou como grande indicado do Bolsonaro. Tudo bem, entrou, ganhou. Será que o partido dele está fazendo algumas pressões sobre situações hoje de outras pessoas, outros deputados de outros partidos estarem ocupando posições privilegiadas dentro do Poder Executivo, sem conhecimento deles? Tudo isso, na verdade, na política, é uma rodilha, na verdade, né, que mexe muito com os acordos. E aí você fica dizendo o seguinte: eu já escutei, né, muitos dizerem que fazem isso e fazem aquilo, e quando chega numa decisão dentro de uma casa legislativa, perdem, porque não conseguem fazer aquilo que querem. Quando você vem do lado de fora,
aquela história de que agora tanto o presidente da Câmara como o presidente do Senado são alinhados com o mandante do Poder Executivo. Como são os partidos que ficam nessa situação se você não tem um outro partido do outro lado para conversar? Mas ali não se trata de partido, né, Coronel? Se trata de parlamentares, né? Sim, mas os partidos não têm a movimentação no CCJ e na composição. Ali se trata da questão dos parlamentares. Tudo bem, mas todos os parlamentares, se tiverem uma questãozinha um pouquinho só, eles estão dentro do estatuto do partido deles. Não, nesse momento não tem estatuto, nesse momento nesse momento é a negociação para que o projeto saia da CCJ. Sim, né? Ali não passa o partido, passa o projeto que está na CCJ para poder beneficiar os parlamentares, que os partidos, por sua vez, não vão ter. Porque só o partido, Coronel. Eu estou indo no sim, mas os partidos não têm o voto dentro da CCJ. Quem vota são os deputados. Eu não tenho voto, mas tem as lideranças do partido que implicam quem vai fazer o que vai deixar de fazer. Esse é o conhecimento que tem aqui de fora. Não é você chegar lá e dizer que eu vou votar com a minha vontade. Os partidos apertam. Os partidos querem isso, querem aquilo e querem uma decisão. Quem está lá dentro não está, muitas das vezes, atendendo a sua consciência, está atendendo a determinação partidária. Sim, mas nesse caso especificamente falando, já existe um processo, um projeto de lei tramitando dentro da CCJ, que precisa de um parecer. Só que não os partidos, mas os parlamentares, né, decidiram, né, até porque os parlamentares não queriam a Bia Kicis dentro da CCJ, então os parlamentares estão girando a roda ao contrário e, por sua vez, né, bloqueando e paralisando o processo dentro da CCJ. O Arthur Lira, que nada, né, está seguindo a orientação do partido, ele vê que, nesse momento, um projeto que pode beneficiar a população, né, a nação, está sendo emperrado por uma pessoa chamada Bia Kicis. Então, o Arthur Lira está tirando um projeto que está lá emperrado e fazendo os parlamentares... Eu estou no contraponto. Quem vai deixar a Bia, numa situação dentro do PSL não muito confortável, fazer alguma coisa de útil? Você acredita que vão deixar, com todos sendo indicado do presidente da República? Não, esse movimento, assim, pela primeira vez na história do Brasil, eu não posso opinar, né? Partido político, eu não posso opinar, mas o que está acontecendo no fundo, né? O Arthur Lira está esvaziando a Bia Kicis, falou: Bia, por mais que nós seguimos aqui a orientação do presidente, lamentavelmente a gente não pode contar com você e vai seguir aqui da minha forma. Essa é a grande verdade. Deixa eu só dar uma continuidade, um minutinho só. Nós estamos falando 30 segundos, Coronel, 30 segundos. Eu digo o seguinte: pelo jornalismo, que está aqui, o Faisal, tá? Pelo jornalismo, Coronel. A Bia, nesse momento, é a deputada presidente de uma comissão com a menor produtividade em todos os tempos. Mas ela tem a menor produtividade pela incompetência dela, né, Coronel? Porque cá para nós, hoje ela preside a principal comissão do país. Eu posso atrapalhar quem eu queira e quem o partido me permitir. Sim, mas a comissão da Bia Kicis, Coronel, não é a comissão de rodapé de parede. A comissão da Bia Kicis é a principal comissão do país. Por que deixaram ela chegar lá? Não, quem não deixaram ela chegar lá, que a indicação dela foi o Jair Bolsonaro. O senhor não acompanhou o processo. O Arthur Lira, no primeiro momento, não queria a Bia Kicis, né? E ele, numa composição e numa bandeira branca, ó, presidente, nós vamos seguir aqui o seu conselho, né? Mesmo tendo aqui o Congresso contra, mas nós vamos colocar essa moça lá. Mas, enfim, e por falar em moça, Coronel, eu vou passar aqui a palavra para o amigo Faisal, né? Até porque a gente está quase fechando aí esse bloco. Faisal, outro tema que vamos discutir aqui no Contraponto é o caso aí do menino, do jovem Henry, de 4 anos, que veio a falecer no estado do Rio de Janeiro. E essa semana, o caso Henry teve uma novidade, né? Não nos abandone, pediu a Monique após o depoimento de empregada, que não citou
as gravações. Mensagens recuperadas no celular da Monique Medeiros da Costa Silva, que consta do inquérito que apura a morte do seu filho Henry Bório, de 4 anos, foram obtidas e mostram declarações de amor da professora à empregada doméstica Leila Rosângela de Souza, a pedidos para que ela não abandone a família. A conversa entre as duas ocorreu após o primeiro depoimento prestado pela funcionária ao delegado Henrique Damasceno, titular da 16ª DP da Barra da Tijuca, no qual ela não mencionou as agressões por parte do médico, ou então, né, vereador, que ainda não foi cassado, o Jairinho Souza Santos Júnior, o doutor Jairinho, do Solidariedade. 19 dias depois, o casal já preso, Rosângela retornou à delegacia e mudou o depoimento. Ela admitiu ter presenciado um garoto com a cara de apavorado e mancando após levar chutes, bandas do parlamentar. Qual é a sua opinião sobre esse caso, Faisal? Demerval, Eliane e Coronel, a questão é a seguinte: tá nebuloso, tá um festival de disse-me-disse, de inverdades, desencontros. Eu acho o seguinte: se era uma funcionária doméstica, uma babá, e a gente sabe que tanto o Jairinho quanto o pai dele tem um poderio, o Coronel vai endossar o que eu vou falar, tem um poderio de milícia, se sente acuada, intimidada. Então, aquela velha história. Quando que uma pessoa mais humilde ela vai se colocar acima de um vereador, de um deputado, de um policial, de um miliciano, ou o que quer que seja? Só que agora o caso está tomando cada vez mais desdobramentos e proporções. E aí aquela velha história. Agora a Monique fala que era agredida, até então ela vivia no mar de rosas, com todos os luxos, confortos e regalias. A empregada agora fala, não sabia de nada, agora diz que presenciou e que o menino falou, e que não só o menino ter falado, ela presenciou. Então, isso aí ainda vai ter muitos desdobramentos. O que conforta a nós, a população e as pessoas que ficaram estarrecidas com esse caso, é a questão de que já tem elementos probatórios o suficiente no inquérito para indiciar os dois no processo criminal. Agora, pasmem, eu vou voltar à questão política. A Câmara de Vereadores não ter tomado, claro, não foi uma improbidade política dele, mas foi um ato hediondo, podre, inaceitável. Por que a Câmara de Vereadores está com uma certa reticência para caçar de vez o mandato dele, já que a vida dele está caçada na prisão? O porquê desse corporativismo da Câmara de Vereadores? Expulsou do partido, expulsou da CCJ, da comissão ao qual ele fazia parte. Ok, graças a Deus. Aí, estamos de novo na questão da CCJ, as pessoas que vão para essa CCJ. A outsider, ele, etc. Agora, o que esse cara vai votar para a infância, para a adolescência lá dentro? O que esse cara não votou? O que esse cara não fez lá dentro? Essa que é a questão. Peço desculpas por estar me dirigindo a ele como esse cara, até porque eu não conheço, não tenho intimidade com ele. Mas o porquê que a Câmara está sendo tão reticente nesse aspecto? Posso estar falando bobagens? E se estiver falando alguma bobagem, peço aos meus companheiros de bancada que me corrija para que eu possa me aperfeiçoar cada vez mais, para retornar outras vezes a esse belíssimo debate. O porquê também desse aspecto. Já, então, você que está em casa nos acompanhando, acompanhará a opinião do Coronel José Guilherme e da presidente Eliane Cunha, porque agora nós vamos ao intervalo comercial. E quando voltarmos, voltaremos para fechar esse bloco, né, do caso Henry, e a nota 10 e a nota 0 dos nossos participantes. Não saia daí. Muito bem, estamos de volta aí com o último bloco do Contraponto, e nós vamos diretamente com a fala da nossa presidente Eliane Cunha, né, dando continuidade, né, ao que se falava no bloco anterior, que, por sua vez, teve aí a fala do nosso amigo repórter lá de São Paulo, da capital, Faisal Júnior. Eliane Cunha, minha amada,
Qual a sua opinião? Caramba, como o Faisal foi elegante. Como ele foi cuidadoso. Ele foi um gentleman com esse casal de assassinos e os demais vereadores que estão todos coniventes no mesmo crime, seja lá de que maneira for. Perdão. Então, o Faisal foi de uma elegância, de uma nobreza, de um cuidado, de uma habilidade. Olha, eu vi você agora parecendo o defensor público, o defensor do Estado, o advogado desses vereadores. Desculpa, não. Com toda a vênia, juro. Porque, veja bem, e com muito cuidado. E nesse caso, então, eu vou falar com menos cuidado, com mais emoção, e como advogada, nossa, eu até nem deveria estar falando dessa forma, não. Todos dizem, falamos o seguinte na lei, né? Todos são inocentes até que prove o contrário. Ok. Eu acho que eu quero aqui parabenizar ao doutor Antenor, ao doutor Damasceno, ao governador, né? Porque facilitou aí alguns mecanismos que possibilitou a investigação. Agora, me dizer o seguinte, todos são inocentes, para mim está muito claro aí. Para mim, a única inocente dessa história foi a vítima. E me dói. Aí eu vou ficar sem filtro. E com todo respeito aos espectadores, à bancada, ao Demerval, que está apresentando o programa, não me cabe perder o filtro, né? Mas é uma motivação sem filtro. Eu não tenho dúvidas, com todos os elementos muito bem dito pelo Faisal, que a polícia já tem elementos suficientes. Ora, ela estava sendo ameaçada, mas quando ela estava na delegacia, ela ficou tão à vontade, acabaram-se as ameaças, que ela fez uma selfie na delegacia. Eu não sei se vocês observaram isso. Número 2, ela estava tão ameaçada que ela diz que foi para um salão para tirar o mega hair. E no salão em que ela foi, não tira mega hair, não faz esse trabalho. Número 3, ela chegou com meia hora antes do velório, porque ela precisava melhorar a sua performance, a sua estética, né? Uma mulher bonita daquela estava acabada, abaladíssima. Ela foi fazer as unhas, ela foi fazer o pé, ela foi fazer escova no cabelo. Como se não bastasse, a babá, a inocente babá também, né? A pobre que vai cair em cima dela, que de inocente não tem nada, liga, e a mulher estava a 5 minutos de sua casa, demora 3 horas para chegar em casa. Como se não bastasse também esta senhora com o Jairo, vulgo Jairinho, vulgo Jairinho, né? Que ela, um dia após o falecimento da criança, ela estava procurando um curso de gastronomia, deve querer prender o homem pelo estômago, por isso que eu não sou cozinheira. Eu procurei prender o meu marido de outras maneiras, né? E ela foi procurar um curso de inglês, deve ter, para falar para o povo, sabe o que é? Aquela palavra feia em inglês que eu me recuso a repetir, o respeito a todos. Então, minha gente, aqui não tem inocente. Eu não vou ficar aqui dando uma de advogada, todo mundo é inocente, até que prove o contrário. Não interessa o tamanho da participação da Monique, da babá, dos vereadores que deveria ser cassação sumária. Talvez eles estejam comprometidos com outros crimes que o vereador deveria estar cometendo, e eles não podem agora. Agora, quanto ao caso da criança, ela agora vai dizer que estava ameaçada pelo Jairinho? Ameaçada de quê? De ganhar mais? Ameaçada quando ela levou o seu filho ao túmulo? Ameaçada quando permitiu a babá ficar lá? Quer dizer, a Monique só resolveu dizer que estava ameaçada, e essa pedra que eu dei para o Demerval lá atrás, quando a babá modificou a sua versão. Que isso? Que jogo jogado é esse? Então, para mim, todos deveriam ficar no chilindró, não tem essa de curso superior, deveriam jogar na arena como eles jogaram a criança. Então, não tem inocente, não tem que sair da cadeia, é tão assassina quanto o Jairo, vulgarmente conhecido como Jairinho Júnior, eu não sei como é que se chama, qual é o codinome desse senhor. Então, aqui fica a minha legenda aí, assassino sim, sem mais delongas. Coronel Guilherme, se o senhor lá estivesse, né, lá no presídio, lá em Bangu, onde está o Jairinho, o senhor teria o mesmo comportamento que o funcionário, né, o comandante do presídio, em levar um sanduíche para o Jairinho,
em pleno corredor de mordomia do presídio Bangu 8? Meu irmão, falar uma situação dessa, não sei lá quais são as ligações do então vereador, doutor Jairinho, com o sistema prisional do Estado do Rio de Janeiro. Eu só sei que, pelo crime cometido, eu volto a uma questão que algumas pessoas me comparavam, inclusive no passado, com Amaral Neto. Não sei se vocês lembram desse personagem, quando ele dizia que no Brasil tinha que ter pena de morte. O crime é de tal ordem de grotesco, de desumano, que ele, no meu entendimento, ele não teria que ficar preso. No processo, que é atendendo a toda a regularidade no processo, sem vício qualquer no processo. Ele condenado, junto com a companheira dele, tá? No meu entendimento, teria que ser fuzilado, todos os dois. Porque não adianta ficar preso numa cadeia, porque vai pagar lá os seus pecados. Mentira, ninguém paga pecado. A verdade é essa. Não é só a pessoa do diretor que vai levar um sanduíche para o Jairinho, quando tantas outras coisas acontecem no nosso modelo constitucional. Ainda mais quando é gerido pelo próprio Estado. Em alguns estados, como no Amazonas, já tem uma empresa particular que faz esse serviço e essa promiscuidade é bem menor. Tá? Então, só tive 33 anos de vida militar nativa e algumas pessoas não gostavam quando eu os punia. E punia por coisa muito simples. Perto de um crime como esse, de matar uma criança na idade desse garoto, é uma coisa fora de qualquer tipo de pensamento do ser humano. Vamos oficializar o nosso comando maior para ver se consegue, né, novamente readmitir aí o coronel José Guilherme para fazer uma visita, né, a Bangu 8, para conversa pé de ouvido, né, com então o presidiário Jairinho. Coronel José Guilherme. Permite um comentário. Eu costumo dizer que o comando Guilherme, ele é um bombeiro diferente, sabe, Faisal? Ele não apaga fogo, ele incendeia. Esse é o problema. Obrigado, Eliane. Mas, Coronel José Guilherme, meu coronel. Para dar continuidade, entendido? Ele, para estar preso, não podia estar mais falando com ninguém, nem tendo essas benesses, como tiveram tantos outros. Você lembra que o Sérgio Cabral foi preso, ele arranjou uma doação de uma igreja evangélica para botar uma televisão. Então, meu amigo, está aí para todos verem o exemplo. E não é só aqui o Rio de Janeiro. São Paulo tem isso dentro do... E por aí vai, país afora. Lá no Ceará tem. Meu coronel José Guilherme, para a gente fechar aí o nosso contraponto, até porque o Marcelo Rosa já está me olhando de cara feia atrás das câmeras. Quando o Marcelo me olha de cara feia, é complicado. A sua nota 0 e a sua nota 10 para fecharmos aí o contraponto. O 0 vai para o cidadão chamado Jairo, também conhecido como doutor Jairinho, nota 0. Você quer a nota 10 minha? A sua nota 10, com certeza. A minha nota 10 vai para um cara que nem aparece normalmente, que é para o secretário de Fazenda do Estado do Rio de Janeiro. Perfeitamente. Amigo Faisal, né, agradeço a você e a toda a equipe de São Paulo participando hoje aí do nosso programa. A sua nota 10 e a sua nota 0 para fechar aí o contraponto de hoje. Nota 10 para o âncora, você por ter me convidado, e para os meus companheiros de bancada. Nota 0 para quem perder esse programa. Tá certo, Faisal. Obrigado, querido. Obrigado. Se não for vacina, não volta. As mulheres é quem comandam, né, o nosso cenário. Então, a sua nota 10 e pode deixar o menino aparecer, deixa ele aparecer na tela, não tem problema, não. A sua nota 10 e a sua nota 0. Demerval, eu não quero comandar o cenário, eu quero comandar a sua vida. Isso já estou legal. Não, isso você já comanda. Isso a senhora já comanda. Aqui, ó. A nota 0, desculpa, é para o pai do Jairinho. Me desculpa. Coronel Jairo, ex-deputado, né? Que talvez, com tantos problemas,
não soube educar ou criar ou passar um bom exemplo. Nota 0 é para o pai dele, só isso. Eu não posso dar nota 20, né? Eu tenho que dar nota 10. Então, a minha nota 10 hoje vai para o meu querido amigo de Goiânia, meu amigo, meu secretário nacional, Jocelino Braga. Está aí a nossa presidente Leni Cunha. Obrigado pela sua participação, enriquecendo aqui a bancada do Contraponto, né, colocando aqui não uma rosa, mas sim uma orquídea. Obrigado aí ao mestre do jornalismo de São Paulo, né, até porque atuar em São Paulo não é tão simples e não é tão fácil, é o Faisal Júnior, e obrigado aí ao Coronel José Guilherme, né? E aqui o pessoal que nos acompanha aqui em Teresópolis, né? O Faisal, a sua família, né, reside no Parque do Imbuí, bairro esse que tivemos até há pouco tempo a presença do general Geisel, né, o ex-presidente da República. Tivemos a presença do ex-governador do estado do Rio de Janeiro, José Janotti, e também a presença do ex-governador do estado do Rio de Janeiro, o Faria Lima Sobrinho. Foram 2 governadores que lá moraram, residiram, criaram a sua família, e o nosso ex-presidente da República. Obrigado. E o Coronel José Guilherme também já comandou, né, o batalhão do Corpo de Bombeiros da cidade de Teresópolis, né? E, enfim, obrigado a todos vocês que participaram hoje aqui comigo e com toda a equipe da nossa bancada do Contraponto, tá certo? E o Marcelo Rosa, obrigado pelo carinho de sempre. Semana que vem, nós novamente seremos de volta aqui com o Contraponto, trazendo aí as grandes personalidades de Teresópolis, do Brasil e do mundo. Muito obrigado pelo seu carinho e até a próxima. Tchau, tchau.